E aí, catarro na voz. A psicopatia é um transtorno grave social que se origina desde o nascimento do indivíduo e pode, ou não, ser impulsionada por outros fatores, como o ambiente. Embora o ambiente ou o transtorno em si não sejam fatores determinantes para o nascimento de um criminoso sem alma, são fatores que influenciam a vida do sujeito. Até algumas décadas atrás, esse transtorno não era entendido como algo realmente existente, porém, com base em padrões de comportamento, foi possível visualizar uma coisa que todos tinham em comum: a falta de empatia. O assassino do Ano Novo, como ficou conhecido por alguns grupos, foi um fator incrível para o entendimento dessa condição. E é isso que veremos hoje. Não se esquece do like, hein, meu mano? Mas, afinal, quem foi o assassino do Ano Novo? Ed havia dirigido a noite inteira da Califórnia até a cidade de Pueblo e decidiu ligar para a polícia. Nesse momento, o homem já havia deixado em sua casa duas vítimas, sua mãe e a melhor amiga da mesma, o que não havia sido noticiado. Então, ele resolveu telefonar à polícia. No primeiro momento, as autoridades não acreditaram em Ed. Tentando novamente horas mais tarde, Ed liga de novo, pedindo para falar com um oficial que ele já conhecia. Dessa vez, Ed foi mais convincente e a polícia foi investigar. As autoridades não só confirmaram as duas vítimas indicadas pelo criminoso, mas também a autoria de mais 6. Ed, diferente de outros criminosos dessa mesma espécie, não parecia se gabar. Pelo contrário, ele esperou as autoridades em seu carro e alegou que o motivo dele ter se entregado era que o propósito original se foi. Não estava mais servindo a nenhum propósito físico, real ou emocional. Foi apenas pura perda de tempo. Emocionalmente, eu não conseguia lidar com isso por mais tempo. Se aproveitando de datas comemorativas para cometer crimes, Kemper ficou conhecido por alguns como o assassino do Ano Novo. O passado do vilão. Edmund Kemper III, nascido em 18 de dezembro de 1948 em Burbank, na Califórnia, não era um sujeito comum. And all this time, Kemper was able to seem normal. He even hung out at a bar across the street from the courthouse, making friends with policemen, trying to pick up information. They'd buy me a beer, I'd buy them a beer. Casual relationships, but I was poking around a little bit trying to find some things out. I knew they wouldn't be privy to hot information, but there were some things that were bothering me, like were there any speculations on how they were dying. Ed possuiu uma inteligência acima do normal. Ele ainda sofreu bullying na escola, pelo fato de chegar a 2,6 metros, ainda na adolescência, o que lhe rendia alguns apelidos. Por esse fato, aquele garoto já descrito como antissocial estava se transformando em alguém completamente isolado da sociedade. Ed Kemper capturava animais, e assim como outros criminosos dessa natureza, ele alegou que fazia isso para saber como eram por dentro, mas esse comportamento só realmente foi questionado após a separação de seus pais. Morando com a mãe, o garoto foi negligenciado pela mesma, sendo impedido de conviver com suas irmãs. Segundo ele, a mãe tinha medo do que ele podia fazer com elas. Algumas vezes, a progenitora de Ed o fez dormir no chão do sótão com o pretexto que apresentava a ameaça para as meninas da casa. Assim, Ed decidiu ir morar com seu pai. Não se sabe o porquê a mãe de Ed possuía esse ódio pelo filho. Talvez seja por medo, após notar as ações do filho em casa, como a dissecação de animais. Ed pode ter facilmente ocultado uma parte de suas ações para ter um pouco de empatia, assim escondendo o motivo do receio da mãe, já que as alegações apresentadas vieram diretamente de Ed, já que sua mãe não poderia mais falar. You were involved in the campus because your mother worked there. Yes. I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds, women. Indo morar com o pai, Ed descobriu que ele havia se casado novamente e vivia com a esposa e filho dela. Depois disso, ele resolveu ir morar com seus avós por parte do pai, o que também não o agradou. Ed disse que seu avô era senil e sua avó lhe tirava virilidade. Talvez com senil, ele quer dizer que seu avô se baseava em suas ações e ensinamentos arcaicos, velhos. Um dia, em 1964, Ed e sua avó, sentados numa mesa, iniciaram uma discussão, como praticamente todos os dias. Kemper, com 15 anos nessa época, pegou a espingarda de seu avô e disparou contra sua avó 2 vezes.
Mesmo já sem vida, foi dito que Ed, com todo o seu ódio, pegou uma faca e desferiu diversos ataques contra o corpo morto de sua avó. Ainda fora de casa, seu avô chega e vê a situação. Sem poder reagir, também é atacado por Ed e vai ao chão, morrendo no local. Ed disse ter tirado a vida de seu avô, pois ele não queria que ele vivesse com o fato de que sua esposa já estava morta. Kemper telefonou a sua mãe e comunicou à polícia sobre o que tinha feito. Mesma coisa que se repetiu no futuro. And then a month later, I'm up living with my grandparents in the mountains, and 10 months later, I murdered them. Kemper, quando mais novo, possuiu uma grande admiração pelo pai, o que não tinha com a mãe. Talvez pelo fato de não querer decepcionar o seu grande herói da infância, ele não quis o ligar, não querendo informar que seus pais estavam mortos. Kemper foi levado pela polícia para um centro de detenção para jovens com problemas psiquiátricos, Atascadero State Hospital, uma instituição psiquiátrica correcional da Califórnia. Ed permaneceu sob a supervisão de especialistas e autoridades por anos. Utilizando de sua inteligência, Ed conseguiu tirar proveito da situação. Ele virou um dos pacientes preferidos e também assistente de seu psicólogo. A amizade com todos ali lhe rendeu acesso ao exame que era para ele fazer para provar que merecia sua liberdade e que estava curado. Ed facilmente decorou as respostas da prova e a gabaritou. Em 1969, aos 21 anos, Ed pôde sair da instituição, tendo sua ficha limpa e completamente arquivada. A juventude de Edmund. Após sair do centro psiquiátrico, Kemper voltou a morar com sua mãe. Pessoa essa que ele ainda possuía uma relação muito conturbada. No início dos anos 70, Ed percebeu que ter uma vida social se tornou ainda mais difícil. Ed relatou futuramente que frequentava bares para se infiltrar e se acostumar com a vida noturna. Mas, segundo ele, o comportamento dos jovens o incomodava. Ed foi criado apenas por figuras femininas, que o levaram a seguir uma vida regrada e, para ele, ter contato com entorpecentes, bebidas e atos impulsivos era estranho. Cansado da vida social, Kemper tenta entrar para a polícia da Califórnia nessa mesma época. Da mesma forma que antes, seu tamanho se tornou um problema, e isso foi a gota d'água para que o homem decidisse seguir o caminho de crimes cruéis e de se tornar um serial killer, tornando-se um daqueles que comete cada crime com espaços de tempo entre eles, os assassinos de temporada. A ideia de Kemper era dar carona a jovens universitárias até se sentir confortável com a situação, dizendo ter feito isso mais de 150 vezes até começar seus crimes. Entre maio e fevereiro de 1973, o serial killer confessou ter sequestrado 6 garotas, tirando suas vidas de diferentes formas, seja estrangulamento ou esfaqueamento. Após isso, Kemper prosseguia para atos com os corpos já sem vida de suas vítimas, algumas vezes levando partes de suas vítimas para satisfazer a si mesmo, guardando suas partes em um refrigerador para utilizá-las por mais tempo. Ed costumava sair para caçar, após brigas ou atitudes autoritárias por parte de sua mãe, talvez tentando descontar o ódio em mais pessoas. Pessoas essas que eram completamente inocentes e não tinham nada a ver com a mãe de Ed. Em um momento, o criminoso havia enterrado um dos corpos no jardim de sua casa, virado para a janela do quarto da sua mãe, segundo ele, porque ela gostava de ter um olhar superior sobre os outros. O fim de seus crimes foi em 20 de abril de 1973, dito como fim da temporada, quando sua mãe voltou de uma festa, indo direto para o seu quarto. Ed a encontrou no mesmo local. Suponho que você vai querer sentar e conversar a noite toda, dito por ela. Kemper então responde: não, boa noite. Kemper aguardou para que sua mãe adormecesse e a espancou com um martelo, até sua vida se esvair diante de seus olhos já fechados. Depois, Kemper tirou sua cabeça e se forçou nela. Colocou-a em prateleiras e começou a atirar dardos, como se fosse uma brincadeira de fim de tarde. O criminoso cortou a língua e laringe da mãe, e tentou triturar as cordas vocais da mesma no triturador, o que não foi possível. O que, para ele, foi engraçado. Era como se até o triturador não pudesse aguentar suas reclamações, dito por Kemper. O criminoso, então, convida a melhor amiga de sua mãe para uma visita. Quando a amiga chega, o jovem também tira sua vida e rouba seu carro, dirigindo por horas até a cidade de Pueblo, até fazer uma ligação para a polícia e se entregar. Depois de preso, o criminoso se tornou uma fonte de extrema importância para o FBI, o que fora retratado na série Mindhunter. Em entrevistas, o criminoso explicou para os oficiais
policiais John Douglas e Mark O'Shaker o que ele achava estar por trás de suas ações. Seus depoimentos criaram uma ponte para criações de padrões para a identificação de serial killers. Dentre suas alegações, Kemper alegou guardar itens para se recordar prazerosamente dos momentos que ele capturou e cometeu coisas terríveis com suas vítimas, segundo ele, sendo arte. Ed disse que era irresistível para um assassino em série voltar à cena do crime para reviver seus atos de forma também prazerosa. Kemper se disse arrependido de ter matado as jovens e culpou sua mãe pelo seu comportamento. Outros depoimentos revelam que, quando chamado de um cara comum por um interlocutor, o criminoso disse o corrigindo: "Eu vivia como um cara comum", talvez querendo dizer que ele possuía uma vida modelo que não tinha. Ao se entregar para a polícia, o criminoso ressaltou que nunca seria pego se não se entregasse. Ed Kemper has been serving a life sentence in this California prison since 1973. Ed foi julgado e condenado a 8 prisões perpétuas consecutivas por seus crimes, após ter confessado tirar a vida de 10 pessoas. Kemper só escapou da pena capital, pois a Califórnia havia suspendido ela na época de seu julgamento. Edmund Kemper se encontra preso e hoje, com 76 anos, não mudou a versão de seus fatos. E assim fica a pergunta: se Ed continuasse com seus crimes, ele seria mais um caso sem resolução?